Olá, gente, estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos estudar os capítulos 40 a 42 do livro de Gênesis. Vamos ver como pessoas podem ser esquecidas dos homens, mas serão sempre lembrados por Deus. E vemos isso claramente em sequência aqui com a vida de José, que no capítulo 40 é esquecido pelos homens do cárcere, no capítulo 41 é lembrado por Deus, mas no capítulo 42 a Bíblia diz que ele se lembra dos homens. Ainda que homens esqueçam você, você precisa lembrar de eles e ser generoso para com essas pessoas. Vemos na história de José aqui que ele nunca deixou que as circunstâncias da vida o tornassem um homem egoísta, o tornassem um homem que não ajuda as outras pessoas. Mesmo na prisão, ele tinha tempo, ele tinha compaixão para perceber, por exemplo, a tristeza dos seus colegas de cela. Quando ele diz, por que vocês estão tristes? É interessante observar que normalmente numa prisão as pessoas estão tristes. José não tinha tristeza dentro dele naquele momento e por isso ele pôde perguntar a outras pessoas o porquê daquela tristeza. José atendeu aos pedidos, José interpretou o sonho daquelas pessoas, mas a Bíblia diz que aquelas pessoas, sendo libertas, se esqueceram de José. José foi esquecido por quem ele ajudou. Quantas vezes nós também não somos esquecidos por pessoas que um dia nós ajudamos, seja com palavras, seja com ações, seja com aquilo que a gente dá ou aquilo que a gente faz por essa pessoa. A verdade é que 2 anos se passaram e se nós olhássemos para a história de José, naquele momento parecia que tudo estava perdido, uma promessa para governar, mas lá estava o governador do povo de Israel numa prisão, esquecido pelos homens, mas ele foi sempre lembrado pelo Senhor. Deus não se esquece de suas promessas para as nossas vidas. A Bíblia mostra que, mesmo com tantos sofrimentos, ele poderia simplesmente ignorar os princípios do Senhor. Ele poderia dizer, não quero mais seguir a esse Deus, mas ele foi lembrado por Deus, ele foi colocado diante de Faraó. E quando ele tem a oportunidade de interpretar o sonho e de receber a glória de Faraó, no versículo 26 do capítulo 41, ele diz, isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Mesmo recebendo a oportunidade de honra, de glória, ele passa toda essa glória para o Senhor. Ele reconhece ao Senhor no momento do problema, ele reconhece ao Senhor no momento da glória também. Ele foi um homem provado pela palavra. A cada dia parecia que ele se afastava da promessa, mas na verdade a integridade, a fé, a generosidade desse homem o colocaram em um momento de escravo a governador da nação mais poderosa daqueles dias. Curiosamente, José recebe justamente aquilo que Judá havia perdido: o anel ou selo, o colar e as suas vestes, que representavam a autoridade. Nós vemos também a atitude de José depois de ser levantado por Deus. Muitas pessoas podem se tornar autoritárias, se esquecer dos outros. José, muito pelo contrário, continuou lembrando dos seus irmãos que estavam sofrendo, da sua família que estava passando fome e continuou ajudando aqueles necessitados. O que parecia, no começo da história, ser uma trama para poder tirar a vida dos irmãos de José, na verdade era um plano que estava sendo arquitetado para poder trazer uma bênção para toda a sua família. É curioso quando lemos essa história e nós somos envolvidos pela narrativa, porque percebemos os irmãos sendo tomados pelo sentimento de culpa, pela condenação, os irmãos conversando entre si em hebraico sem saber que José conhecia a língua deles, os irmãos pensando que estavam sendo levados para uma cilada, mas José, na verdade, estava planejando um grande livramento para eles e para a posteridade também deles. Muitas vezes, olhando para essa conversa, olhando para esses versículos, eu sou levado a pensar, existem pessoas que pensam que estão chegando no fim da linha, existem pessoas que pensam que estão chegando numa fase onde não tem mais o que fazer,
mas na verdade elas estão sendo conduzidas pelo próprio Deus para receber um grande rompimento, para receber um grande livramento da parte do Senhor. Então eu quero deixar para você essa aplicação pessoal da leitura que a gente teve hoje. Você pode ser esquecido por homens, mas você nunca vai ser esquecido por Deus. E por fim, quando Deus se lembrar de você, quando Ele levantar você, não se esqueça, mesmo daqueles que esqueceram você, seja generoso com as pessoas, para que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. Deixa nos teus comentários aqui tuas dúvidas, a passagem que mais te marcou, o versículo que mais chamou a sua atenção. Não se esqueça de compartilhar, de dar o like, compartilha com todas as tuas redes sociais usando a hashtag Bíblia Todo Dia e nós vemos você no próximo vídeo. Até mais!